Irmãos, fizemos a leitura do texto em Lucas capítulo 22, do versículos 19 a 23. E gostaria de falar sobre graça presente, de novo, e esse texto eu releio novamente. E eu estava, essa semana, me deparando com uma notícia e pensei nisso. Pensei sobre alguns livros, sobre alguns temas, alguns capítulos de autores sobre a graça. Lembro aqui de alguns livros, Preciosa Graça, Graça Irresistível, livros que falam sobre isso que nós lemos aqui, porque o que nós temos diante de nós, e nós vamos participar hoje, como fazemos isso nos primeiros domingos do mês, é uma prática. E esses dias alguém me perguntou, por que no primeiro domingo? Tem alguma regra? Não existe, você não vai encontrar na Constituição, no Estatuto da Igreja isso. Você pode ter a ceia em qualquer domingo, mas é uma prática, é uma tradição. E você pode participar, se participar no domingo e for numa igreja que de repente estiver participando, você pode participar, se os irmãos permitirem. Algumas denominações têm uma forma diferente de fazê-lo. São abertos apenas para os membros da igreja. Nós aqui sempre temos dito que se você tem a consciência de que Cristo é seu Salvador e Senhor, você tem condições de participar da ceia. Se você entende o que isso aqui representa, o sacrifício de Cristo por você, você pode participar, independentemente da sua denominação religiosa. A graça presente. Mas olhando para a história, olhando para o nosso tempo, a gente percebe que em muitos contextos parece que há um desconhecimento da graça. Por exemplo, há um desconhecimento, a história mostra que houve um desconhecimento e há um desconhecimento ainda nos nossos tempos. A graça, por exemplo, é desconhecida nos contextos de guerra. Hiroshima, Nagasaki. Vou ler apenas alguns, ou citar apenas alguns contextos de guerra. Ruanda, Síria, Israel, faixa de Gaza, Irã. Não. Ali parece que as pessoas que estão envolvidas não conseguem entender a graça, a qual nós estaremos hoje celebrando e relembrando. Mas apesar de nós não percebermos que existe conhecimento da graça nesses contextos que nós mencionamos, e temos que fazê-lo, temos que citar onde a graça não está presente, mas também podemos detectar onde ela está presente. Sim, a graça também parece ser desconhecida nos contextos dos homicídios, tantos números que estão diante de nós, feminicídios, na fome de milhões, nos contextos de preconceito, de discriminação, de perseguição, onde nós vimos aqui há pouco, falamos há pouco, pessoas que são perseguidas devido à sua fé. Isso tudo existe e acontece porque há um desconhecimento da graça. E parece que ela não está presente ali, não pelo fato de Deus não estar presente nesses lugares, que Deus também está, mas não há um entendimento, não há uma compreensão do que é graça, porque eu acredito que, e não sou eu que digo isso, a Bíblia revela, o Evangelho revela, quando há um entendimento daquilo que Deus fez pela humanidade, fez pelos homens, fez pelas mulheres, fez pelas pessoas, fez por todos, isso deveria fazer com que as pessoas se constrangessem, que se submetessem a esse tema tão maravilhoso e pudessem se curvar perante Ele, e que muitas coisas das quais nós falamos, essas guerras mencionadas, elas não teriam existido, e outras não existirão, ou não existiriam no futuro, se houvesse esse entendimento da graça. A graça não está presente nesses lugares mencionados. Mas por que nós estamos aqui esta noite? Não é para falar dessas desgraças, onde não existe a graça, ou onde a graça não é conhecida. Não. Às vezes nós mencionamos exatamente para dar ênfase àquilo que é a graça. Citamos onde ela não está, ou não existe entendimento dela, para que nós possamos enfatizar exatamente a graça. E a ceia, a Santa Ceia, é um tempo, é um momento para a gente estar refletindo sobre a graça.
lembrando sobre a graça e celebrando a graça. A ceia, ela é um memorial, ela lembra um momento triste, um momento trágico na vida do nosso Salvador e Senhor, mas ela também nos revela a graça, ela nos revela algo muito bonito, algo muito positivo. Temos aqui a desgraça, que as mencionamos, mas a nossa ênfase não é nesse contexto de desgraça, de falta de entendimento dela, de compreensão dela. A nossa ênfase é na graça. Mas a graça, muitas vezes, ela se revela onde a gente menos pode imaginar. Há um livro que eu li que mostra sobre a presença de Deus em lugares que a gente mais ou menos poderia citar como lugares onde a graça está presente. Mencionei aqui um tempo atrás, já o fiz várias vezes, de alguém que viu a graça, por exemplo, num grupo de Alcoólicos Anônimos, onde ele percebeu que a graça estava presente através do reconhecimento de que todos são iguais, de que todos precisam se ajudar, e eles celebram aquele momento com uma oração. Se você for no encontro de Alcoólicos Anônimos, você vai perceber que lá eles têm uma oração, e eles consideram que a fé em Deus é um fator muito importante para que eles deixem o vício da bebida. Então, alguém que esteve lá presenciou a graça porque viu lá onde menos se poderia esperar, pessoas dependentes, mas que estão buscando ajuda, encontram no outro o apoio, o ombro amigo, e eles dão muita ênfase à fé. Mas, nesta semana, eu li algo que, confesso, me deixou assim, emocionado. Esses vídeos que a gente recebe, aí eu fui conferir. Recebi o vídeo pelo Instagram e fui conferir. Dias atrás, 1º de junho, agora, 2026. Não sei quantos daqui puderam ouvir sobre essa notícia. No maior congresso de oncologia do mundo, vai pesquisar depois. O maior congresso, a pílula para câncer que alcançou o impossível, fez médicos chorarem no maior congresso de oncologia no mundo. Aqui, na sessão mais prestigiosa aqui de uma instituição, eu não vou falar aqui em inglês, porque o meu inglês é que nem o meu russo, né? Os dados finais, né, de um estudo feito para câncer de pâncreas foram apresentados para 50 mil especialistas. 50 mil especialistas em oncologia. No momento em que os dados foram revelados, a plateia se levantou. Médicos foram às lágrimas. E os números explicam o porquê. Chicago, 1º de junho de 2026. A sessão plenária desse congresso, o maior e mais influente congresso de oncologia clínica do planeta, não costuma ser lugar de emoção fácil. Ali se trabalha com ciência, com técnica. Os médicos e pesquisadores que lotavam o auditório foram treinados para a frieza dos dados. Técnica, ciência, frieza dos dados. Para o ceticismo metodológico, para a cautela diante de qualquer resultado que pareça bom demais. Entretanto, quando os números de um estudo feito apareceram na tela, a plateia deixou e desconsiderou essa frieza dos dados, da técnica, da tecnologia, da ciência. E aí, então, nós tivemos algo, como nós mencionamos, que emocionou a muitos. A plateia se levantou. Em congressos científicos, aplausos de pé já são incomuns. Entretanto, naquele lugar, naquele auditório, as duas coisas pareciam inevitáveis. Os dados, os fatos apresentados, não houve como não se emocionar. Eu cito isso, irmãos, porque eu vejo nisso
a mão de Deus. Eu vejo nisso o Deus Todo-Poderoso trabalhando na vida de pessoas que às vezes nem acreditam nele. Mas hoje nós temos um número enorme de cientistas, de especialistas, com pós-doutorados, que acreditam em Deus e acreditam que Deus pode agir através da ciência. E eu mencionei esse fato porque é algo extraordinário. Não foi dito ainda que o câncer tem cura, mas que já temos caminhos onde já de repente nós podemos ter esperança. Como vocês viram aqui, e a reportagem tratou de mostrar que esses médicos são treinados para não se emocionarem, para não se deixarem emocionar, muitas vezes por alguns dados. Mas os dados foram tão impactantes que centenas de pessoas participaram, de pessoas com câncer participaram, e o resultado foi extraordinário. O que isso significa é que, possivelmente, para alguns casos do câncer, isso não é invenção, não é fake. Veja bem, nós não estamos colocando como fato, mas é possível se pensar que futuramente, ao invés da quimioterapia, esse tratamento que as pessoas fazem, uma pílula vai substituir todo esse tratamento que é feito. E os resultados delas, desse estudo feito, mostrado nesse maior congresso de oncologia no mundo, e que foi anunciado no dia 1º de junho deste ano, os dados mostram que existe a possibilidade de cura. Veja bem, ainda é estudo, mas o que aconteceu neste lugar fez com que médicos especialistas, cientistas, chorassem, derramassem lágrimas. E eu volto a dizer, eu vejo a mão de Deus aí. Eu vejo a graça de Deus também revelada através da ciência. Eu tenho uma coleção, eu participo de um grupo e leio muitos artigos dele, compro muitos livros deles. É ABC2. São cientistas brasileiros e cristãos que creem na ciência e creem que Deus também se revela através do mundo que Ele criou, através da criação. E eles acreditam que Deus usa a ciência e eles se sentem vocacionados por Deus para, na ciência, revelar a graça de Deus. E eu tenho ali essa coleção que trabalha a fé e a ciência. E aqui nós estamos vendo a ciência. Muitos vão dizer, não, mas isto é o homem, é a autonomia humana. Não, é Deus, porque Ele é o Senhor de tudo. E é Ele, irmãos, que está, eu acredito, assim como em muitas outras situações nós tivemos vacinas para várias curas de várias doenças, nós agora não estamos aqui colocando, irmãos, algo que dizendo, olha, já aconteceu, já é fato, está ainda em pesquisa, mas os resultados foram maravilhosos, extraordinários. Deus se revelando através da ciência, porque Ele é o dono da ciência, e todo conhecimento humano é dado por Deus. Mesmo aqueles que rejeitam Deus, ou dizem rejeitar Deus, que dizem acreditar não existir Deus, não podem negar que há algo extraordinário, como aqueles médicos se emocionaram, porque algo extraordinário aconteceu, e esse extraordinário tem a mão de Deus. E assim, irmãos, hoje eu cito essa ilustração e esse acontecimento, quando nós mais uma vez estamos celebrando a graça revelada a nós, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o homem nascido em Nazaré, cidade da região da Galileia, um lugarzinho, nós hoje estivemos na escola dominical, quem participou aqui, falamos lá onde Jesus nasceu, Nazaré, lugar onde alguém disse, pode sair alguma coisa boa de lá?
lugar que era considerado desprezível, gente pobre, gente miserável. É de lá que Deus se revela para a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. É de lá que vem a graça de Deus para nós, de um lugar totalmente desconhecido, que ninguém dava valor. É lá de Nazaré que sai aquele que salvaria o mundo e seria o fator de reaproximação de Deus, Jesus Cristo. E hoje, na ceia, nós estamos celebrando isso. Nós estamos celebrando este momento maravilhoso na história da humanidade. A ceia, ela fala do passado, ela fala do presente, ela fala do futuro. Passado, relembramos o sacrifício de Cristo. Presente, porque o que aconteceu lá tem efeito nas nossas vidas, na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, no presente. Mas esse refletir sobre a graça, relembrar sobre a graça, nos faz também pensar que se temos a presença de Deus conosco, a presença de Cristo conosco, que é o que nós também celebramos através da ceia, isso nos dá a garantia de podermos prosseguir nos dias que virão. Não sabemos o que virá, entretanto sabemos com quem vamos, que é Jesus. Então, a ceia fala do passado, a ceia nos traz uma mensagem forte para o presente e nos faz ter fé e acreditar que existirá um futuro para aqueles que conhecem a graça de Deus. Um momento de introspecção, um momento onde a gente olha para a gente mesmo e reflete sobre nós, cada um. A ceia é para isso. O apóstolo Paulo diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, que a gente deve fazer essa introspecção. Examine-se a si mesmo, quer dizer, faça essa introspecção, olhe o quanto você é abençoado, olha o quanto isso significa para você, olha o que a ceia representa para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Lá na igreja havia uma confusão, eles estavam dando um sentido diferente para a ceia, e Jesus mostrou para eles que eles deveriam fazer aquilo em memória dele, mas a igreja de Corinto se desviou desse caminho. Então o apóstolo Paulo diz, olha, examine-se a si mesmos, que ninguém faça diferença do outro, vejam para você, recebam para vocês. A ceia é um momento do coletivo, onde a gente participa como igreja, onde mais pessoas participam, mas é algo que você também tem que levar para a sua vida e entender que isso significa para você. Introspecção, examine-se a si mesmo, disse o apóstolo Paulo. É um momento de reflexão, antes de refletir. Bom, diante disso, se isso faz diferença na minha vida, a gente participa também no coletivo, e a ceia, além de falar algo para a sua vida, ela fala algo para a igreja, e a ceia também nos fala, além de falar para o indivíduo, para a pessoa, ela fala também para o coletivo, porque a ceia nos faz refletir sobre somos irmãos. Sempre tenho dito aqui que o que nos une a Cristo, e isso precisa ser pregado, anunciado, como sempre foi, é Jesus Cristo. Nada, não é uma denominação, não é ser membro da Igreja Presbiteriana Independente que vai levar alguém para o céu. É o fato de termos a Jesus como Salvador e Senhor que nos torna pessoas que podem se aproximar de Deus e nos torna membros da igreja do Senhor Jesus. É crer nele, aceitar o que ele fez. E isso também tem um reflexo na vida social, na vida coletiva, na vida como igreja. Além de fazermos a introspecção, de trabalharmos em nós mesmos e entendermos o significado para a nossa vida pessoal, a gente tem que entender a ceia também como algo que nos faz refletir sobre a importância do coletivo. Porque quando Jesus distribuiu os elementos da ceia, ele o fez para várias pessoas. Ele convidou os seus discípulos, coletivo. Ele não fez a ceia sozinho, ele convidou outros. Convidou os seus discípulos, e entre eles, nós sabemos, tinha ali o traidor, como é dito aqui no texto que nós lemos. Mas, além da introspecção, algo que tem um significado pessoal, individual, além da reflexão que nos leva a entender que nós, na ceia, celebramos também a comunhão entre irmãos, somos igreja,
a ceia nos deve levar à ação. O entendimento da graça não é algo que deve nos deixar como pessoas que se sintam privilegiadas. Somos, mas que somos detentores dessa graça porque Deus nos amou e nós somos diferentes dos outros que não têm um reconhecimento e entendimento que nós temos. Não. O reconhecimento da graça que nós celebramos hoje na Santa Ceia deve nos fazer olhar os nossos próximos de tal forma que eles necessitam de compreender a graça da forma como nós compreendemos. E revelar a essas pessoas o amor de Deus. Muitas vezes Cristo tem sido apresentado como aquele que julga, aquele que pune, aquele que separa. Não, mas a Bíblia faz o contrário, o Evangelho. Quando você lê o Evangelho, os ensinamentos do apóstolo Paulo, ele diz, não, agora não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais homem, mulher, agora todos são um em Cristo, e a ceia nos faz refletir sobre isso, somos um em Cristo. Então, quando eu falo de ação, é refletir sobre o amor de Deus. Os crentes não deveriam levar uma mensagem raivosa, como muitas vezes vemos até na mídia, por alguns pregadores midiáticos, raiva, transpiram ódio, transmitem ódio, falam de um Deus que se vinga, de um Deus punitivo, gente orando pela morte de adversários, gente que se diz cristão. Não é isso que a Bíblia apresenta. A ação a qual nós deveríamos ser levados é compreender que assim como eu, que lá no início fiz a introspecção, fui salvo sem merecer, eu não posso julgar aquele que ainda não tem a mesma compreensão que eu. Então eu preciso apresentar a ele, através do meu testemunho, além das minhas palavras, e eu diria mais o testemunho do que as palavras, o amor de Deus. O cristão é aquele que revela a graça. E eu sempre tenho dito, às vezes até quando você é atendido por alguém, quando você vai cumprimentar alguém, você tem que olhar nos olhos e transmitir algo que revele que você é um seguidor de Jesus. No tratamento de um comerciário, tratamento de um bancário, tratamento de um garçom, tratamento de alguém que atende, são essas coisas que às vezes o Rafa disse que estava em um lugar aí e falava oi para alguns turistas e eles nem davam bola, né? Mas ele insistiu em falar bom dia e alguns corresponderam. E assim, nós temos que insistir. Eu estou falando coisas pequenas, mas existem outras formas da gente revelar essa graça. Somos chamados, irmãos, a revelar a graça que nós estamos celebrando hoje ao mundo que a desconhece na maioria das vezes. Lembra quando eu falei no início, lugares onde a graça parece não estar presente? Muitos já ouviram falar do personagem Jesus, mas não o conhecem como nós conhecemos, ou como dizemos conhecer, como nosso Salvador e Senhor. É um personagem como qualquer outro. Às vezes eu converso com alguém que fala de Jesus como sendo um personagem muito importante da história, mas a gente precisa mostrar para essas pessoas quem ele realmente é, além de um personagem importante que foi, além de um revolucionário que também foi, mais do que isso, muito mais do que isso, como um filósofo que também foi, ele foi aquele enviado por Deus para revelar o amor de Deus, a graça de Deus. Hoje ser chamado de cristão parece não representar muita coisa, a ponto de alguém ter dito assim, Cristo não seria cristão, não da forma como os cristãos dizem que são. Cristo veio trazer outra forma de pensar. Por isso, devemos refletir sobre qual Jesus nós estamos anunciando. Não aquele que vai julgar, aquele que vai separar, mas assim aquele que une, aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que resgata, aquele que ama incondicionalmente. A ceia nos faz lembrar disso, do amor incondicional de Deus. Em meio a esse mundo de tragédias, de guerras, separações, discriminação, preconceito, diferenças, vaidades, enfim, um mundo que quase beira ao caos, em vários sentidos, a graça preciosa ou preciosa graça, como diz um hino, precisa ser apresentada
e onde nós devemos transmitir e falar de um Deus que é revelado por João na sua primeira epístola como sendo amor. Deus é amor. E a Santa Ceia nos faz refletir sobre esse Deus que é amor. Esse Deus que é amor revelado na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, em nossas relações humanas, fora daqui, transmitir essa graça. Sejamos graciosos, porque quem recebeu a graça, entendeu a graça de Deus, tem que ser gracioso também. Dar mais sorrisos para as pessoas. Quem sabe através de um sorriso a gente pode ganhar alguém. São coisas pequenas que podem fazer grandes mudanças. Às vezes a gente pensa, vamos salvar o mundo. Não, vamos começar pelos nossos vizinhos. Hoje mesmo morando, eu tenho certeza disso, quem mora em edifício, em prédio, sabe disso, que até a gente tem dificuldade de saber como que é o nome daquele que mora no mesmo andar que nós, diante do nosso apartamento. Eu tive essa experiência quando morei aqui, na Goiás. Não é fácil, mas sempre a gente encontrava com alguém, falava um bom dia, mas não é fácil no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão hoje sempre desconfiadas. Mas quando alguém percebe que você está fazendo algo sem o interesse de ter aquela pessoa, de que receber um favor daquela pessoa, quando a pessoa percebe isso, ela vai entender e vai perceber que existe alguém ali que se importa com ela. Que a gente possa alcançar, pensar um pouco nos nossos vizinhos, nas pessoas com quem nós muitas vezes nos encontramos no dia a dia, que estão nos servindo. Mas ele é um funcionário, ele é um empregado, ele tem que fazer isso. Não, mas ele também é um ser humano. Ali não é uma máquina, ali é um ser que precisa muitas vezes ser tratado. Que às vezes sai da sua casa com seus problemas, com suas dificuldades, e muitas vezes não consegue separar e expressa através do tratamento. Eu me lembro que o pastor Davi ali em Moarama, ele um dia foi e ele me contou essa experiência. Hoje ele está ali no litoral de São Paulo, esqueci lá mas o lugar em que ele está. Mas ele me contou uma história interessante, e com ela eu termino aqui. Ele foi fazer um exame muito delicado e ele percebeu que a pessoa que estava ali cuidando estava muito nervosa, muito séria, e parecia estar fazendo aquilo por uma obrigação. Na verdade era o trabalho dela. E ele que ia passar pela situação ali de um exame delicado, disse que de repente, quando ela estava cuidando dele, ele segurou um pouquinho a mão dela e falou assim: nossa, parece que você hoje está nervosa. Calma. Ela que precisaria acalmar e ele que estava acalmando a pessoa, a enfermeira. Ela é que hoje não está muito bem. Ele falou: calma. Diz que ela se acalmou e depois disso deu um sorriso para ele. Olha como as coisas mínimas. Eu me lembro, ele falou: Osni, como é interessante, eu estava ali, eu percebi que ela estava nervosa, não comigo, porque aquilo é da profissão dela, ela está acostumada a fazer aquilo, mas alguma coisa estava incomodando, e eu a percebi que ela não estava bem, então eu a acalmei, e ela então mudou, até o tratamento dela comigo passou a sorrir, passou a tratar de uma forma diferente. Eu entendo que nisso é também uma consequência do entendimento da compreensão da graça nas nossas relações. Que Deus nos ajude. E ao celebrarmos a Santa Ceia, nós estaremos não só recordando o sacrifício, mas também os reflexos desse sacrifício na nossa vida, que é mudança, que é transformação, salvação, redenção, perdão, amor. Deus nos ajude. Deus nos abençoe.